Boa noite. Aqui nós estamos para continuar com o estudo de 1 Pedro. E eu creio que Deus ele vai falar ao nosso coração através dessa palavra, porque é através da palavra que Deus ele fala comigo, que ele fala com você. Ele confirma com toda a criação que ele fez, mas ele fala conosco através da palavra e ele vai falar comigo, ele vai falar com você. É só nós prestarmos atenção, porque ele vai falar, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus, Tu és lindo, sabe de tudo, só o Senhor pode, Deus, fazer tudo, estar em todos os lugares e nos conduzir para a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, porque nós cremos, Pai, que o plano do Senhor é perfeito. E nós queremos esse plano, Deus. Pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor discernimento e agora pedimos ao Senhor, nos ensina, Pai, a ser manso e humilde como o Senhor, porque é só o Senhor que é manso, que é humilde, que pode nos ajudar. Só quem sabe é quem pode ensinar. E nós somos alunos do Senhor, Pai. Estamos aqui para aprender. Pedimos ao Senhor, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos momentos de fraqueza. Sabemos que são tantos, Deus. Aqueles até que nós nem percebemos. É só o Senhor para perdoar. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, porque quando o Senhor nos conduz, é muito difícil de cairmos, de errarmos, mas quando nós fazemos isso sozinho, é muito mais difícil. Que o Senhor, Deus, possa trazer uma palavra para nos dirigir, para nos conduzir ao plano perfeito do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5. Nós vamos meditar no capítulo 7. Peraí que eu me confundi aqui. Não é o 7. É o 8. Aqui é o capítulo 5 de 1 Pedro. No versículo 8 vai dizer assim: Estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que runge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui, o Senhor, quando vamos iniciar a leitura, Ele vai falar para mim e para você acerca daqueles que têm o chamado para fazer algo a mais para Deus. Sabemos que todos nós temos chamados de Deus. Seja para cuidar da sua casa, seja para cuidar somente de você e da sua família. Todos nós fomos chamados para servir de alguma maneira em algum lugar. Mas tem aqueles que Deus chamou não só para servir os seus, ou seja, não é só para servir a sua família. Mas além da família, Deus ele viu um potencial a mais e colocou algo a mais na vida de muitos. Muitos já aceitaram, outros estão recusando. Mas aqueles que aceitaram o ministério de ser um obreiro, de ser um pastor, um evangelista, um pregador da palavra, esses o Senhor ele vai estar orientando para que façam de bom grado, para que façam de coração, não por interesse. E de acordo com isso, ele vem falando para nós que é para a gente vigiar. Nós que temos uma responsabilidade a mais com Cristo, por recebermos uma responsabilidade maior de conduzir pessoas, nós precisamos vigiar o tempo inteiro. Porque ele diz que o diabo ele está à nossa volta. Ele está ao nosso derredor.
Porque Jesus ele deixa bem claro, ao nosso redor está Cristo. Deus ele está nos guardando à nossa volta. Mas ao nosso derredor está o diabo. E ele vai ficar procurando alguma brecha, algum meio, algum caminho para conseguir lhe atacar. E você vai precisar estar firme. Você vai precisar estar vigiando, você vai precisar estar orando para você poder identificar as setas e as armadilhas que ele vai tentar lançar contra você. Por isso, quando ele inicia, ele diz, estejam alertas, ou seja, tome cuidado. Aí ele continua e ele diz, vigilantes, porque o inimigo de vocês, aí ele deixa bem claro, se você não entendeu quem é o seu inimigo, aí ele diz aqui, o diabo, ele é o seu inimigo. Pessoas não são seus inimigos. Pessoas são usadas pelo diabo quando elas deixam. Elas são usadas pelo diabo para atacar pessoas. O diabo ele sempre vai usar pessoas. Também animais. Ele usa animais para poder provar que ele está ali. Ele não prova, ele tenta, né? Então, ele pode sim usar animais para tentar você, para tentar roubar a sua fé, para tentar roubar a sua paciência, principalmente. Aí aqui ele continua e diz, rondando em volta. Ele está rondando. Ele só vai conseguir te pegar, ele só vai conseguir entrar, ele só vai conseguir efetivar alguma coisa se você der brecha. Nas palavras, nos atos, nas ações. Só se você der legalidade é que o diabo vai entrar. Se você não der legalidade, ele não entra. É por isso que Jesus ele diz para mim e para você, fique vigilante. Ou seja, não deixe de cumprir suas obrigações. Ler a palavra, orar, ler a Bíblia. Sabemos que nós que temos ministério, nós somos muito mais cobrados. Temos os nossos problemas para resolver e temos o problema de outros para resolver. Mas uma coisa é certa, se nós temos problemas de outras pessoas para resolver, é porque Deus viu potencial em nós e Ele só nos dá algo que nós temos capacidade para cumprir. Se Ele viu em mim, se Ele viu em você um potencial para cumprir algo, faça. E Ele diz, não faça por interesse, não faça por ganância, não faça para querer algo em troca, faça para servir. Porque foi para isso que nós nascemos, para servir. E o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, sempre que ele lhe ver servindo, ele não vai se agradar. E ele vai estar sempre à sua volta, tentando roubar a sua paz. E você não pode permitir. Aí ele continua e ele diz, como um leão faminto, que runge à procura de alguma vítima para devorar. Você sempre precisa entender, quando acontece alguma coisa muito estranha, quando acontece algo inesperado, alguém está rungindo para te assustar, alguém está gritando para te assustar, porque se o diabo conseguir te assustar, se ele conseguir colocar medo no seu coração, se ele conseguir colocar medo no plano que Deus tem para você, aí ele consegue te parar. Porque o medo é a única coisa que te atrapalha de ter fé. Se você tiver medo, a fé vai embora. Se você tiver fé, o medo vai embora. Então você precisa ter fé e expulsar o medo. Aí ele continua e ele diz assim, fiquem firmes, ou seja, não é para desanimar. Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração dos escolhidos dele. E é por isso que ele fala para nós, fique firme, não desanima. Porque tudo isso vai passar. Porque tudo na vida passa. E ele está nos dando força, ele está nos ajudando, ele está nos conduzindo. O diabo, ele pode nos rodar. Ele pode bramar, ele pode gritar, mas a derrota dele, quando você fica firme, é certa. Então fique tranquilo. É fácil? Claro que não.
Vai ter muito choro, muito derramamento de lágrimas, mas tem que haver muita busca. Tem que haver clamor, tem que haver adoração, tem que haver oração. É isso que derruba os laços do inimigo que vem contra a sua vida. E quando não conseguir te atingir, vai tentar atingir a sua família. E você vai ter que estar alerta para conseguir diagnosticar qual é a ação que ele está tramando. Aí o Senhor, ele continua nos aconselhando. Ele diz assim: confie no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Você não pode ser egoísta e pensar em parar, em desistir, em deixar tudo para lá, não, porque está muito difícil. Eu não estou dando conta de resolver os meus problemas, ainda tenho que resolver os problemas dos outros. Não, está muito difícil para mim, Deus, eu não aguento. Se Deus nos deu, é porque a gente aguenta. Temos que deixar de ser egoísta. Se nós formos parar e sentar com outros que também têm um ministério, que também têm um chamado, nós vamos ouvir histórias que muitas vezes iremos parar e dizer: será que eu suportaria tudo isso? É muito fácil olhar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus e dizer: nossa, eu quero ser assim. Mas será que você está disposto a sofrer tudo que ele e ela sofreu? Ou será que no meio do caminho você já iria desistir? No meio do caminho você iria ver o quão é difícil. Ninguém chega no topo sem passar pelo processo. E se chegar sem passar pelo processo, não foi Deus que deu. Você quer chegar no topo sem passar pelo processo? Vai ter que sofrer. Vai ter que suportar. E vai ter que ficar vigiando para não cair. Vai ter que vigiar para o inimigo não conseguir entrar. E quando ele não consegue entrar pelas vias suas, ele tenta pelos seus, pelos que estão à sua volta. Nessa hora você precisa ser mais valente do que o valente. Você precisa lutar por você, pela sua família e pela família dos outros. Mas se Deus te deu, é porque ele disse: filha, você é capaz. Você nunca desistiu, não vai ser agora, né? Então vamos lá. Siga em frente, porque o que eu tenho para você no futuro é muito maior do que a dor, o sofrimento e as lágrimas que você tem derramado agora. Então o Senhor, ele está nos aconselhando: não pare, não desanime. Eu estou com você. Eu que estou te fortalecendo, eu que estou te ajudando, eu que estou te conduzindo. E quando eu te conduzo, mesmo que a sua fé seja pequena, assim como eu não deixei Pedro afundar, você também não vai. Então continue crendo, porque o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre as promessas dele. Você só precisa crer. Receba esta palavra. Tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado porque o Senhor nos instrui. Há momentos em que verdadeiramente o teu povo, ele sente, Pai, esse desejo de parar, esse fraqueamento. Somos humanos, o Senhor nos conhece. Mas o Senhor nos diz: não permaneça. Não permaneça sendo tão humano. Precisa ser mais espiritual. E assim nós estamos buscando, Pai. É por isso que nós estamos aqui, Deus, unindo a nossa fé. Todos nós que queremos continuar, precisamos estar unidos. Unidos em uma só fé. Prosseguir e avançar, vigiando, orando e cuidando. Cuidando dos nossos atos, nossas ações, as nossas palavras, para que não tenha brecha na nossa vida, Deus. E é só o Senhor para nos instruir. Obrigada, Pai. Obrigado porque aquilo que nós não vemos, o Senhor vê. E através da sua palavra, o Senhor abre os nossos olhos e faz com que nós entendamos aquilo que o Senhor está dizendo a Deus. Que através da virtude que o Senhor libera na palavra do Senhor, os teus filhos sejam fortalecidos. Que nós venhamos ser encorajados, Senhor. Porque o Senhor diz para o teu filho: seja forte e corajoso.
Os fracos não vão continuar. Os medrosos não vão continuar. Mas os fortes e os corajosos, ainda que ensanguentados, ainda que tudo humilhado, regaçado, mas vai chegar. E esse é o mais importante. Muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos fortalece, o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem fala e quem faz tudo na nossa vida. E nós te agradecemos, Pai, por tudo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, se você se lembrou de alguém, com certeza é porque o que Deus está falando com você é para que você compartilhe. Não seja um egoísta querendo só para você. Tudo que Deus fala comigo, Ele quer que eu compartilhe com você. E o que Ele fala com você, Ele quer que você compartilhe com outros. Através de uma palavra, Deus pode fazer muita coisa. Então faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. E juntos iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.